Bem, como conseguir o mod Enigmatic Legacy? Este mod basicamente vai adicionar muitos itens novos e novas mecânicas dentro do próprio jogo. E nada. Como podemos obtê-lo? Bem, muito simples. Vamos ao CurseForge, procurar Enigmatic Legacy, como vem. Tem quase 16 milhões de usuários, foi criado há 6 anos e a última atualização foi há 1 ano. Então vamos clicar em Arquivos, depois em Mod Loaders, Forge, todas as versões e a que mais gostarmos, neste caso a 1.20.1. 3 botões e baixar arquivo. Este arquivo salvamos na pasta .minecraft e fazemos o mesmo com suas dependências. Se formos ao mod e clicarmos em Relations, precisamos do Calums, do Curious Ape e do Patchouli. Todos igual, certo? Vamos em Arquivos, Mod Loaders, Forge, o mesmo software e a mesma versão. Onde salvamos? Em qual pasta? Salvamos no Windows mais R, App Data, ok? Vamos para Roaming, depois .minecraft e salvamos na pasta mods, entendido? É aqui que salvamos. Se a pasta mods não existir, simplesmente criamos ela. Quando iniciarmos o jogo, vão nos dar 2 itens, o Anel das 7 Maldições e o Amuleto Enigmático. Então, é isso, jogar. Certo, então vamos começar falando sobre o Coração da Criação. Este é um objeto criativo que basicamente tem um efeito simples. Te torna imune a sufocamento, quedas e vários bugs, garante a possibilidade de voar, compensa a velocidade de mineração quando você voa e basicamente você fica imortal quando está equipado no seu inventário. Se você conseguir esse item no modo sobrevivência, eu recomendaria que vocês são pessoas legais, que joguem fora, ok? Teoricamente é um item que só poderia ser obtido no modo criativo, ok? Não tem crafting nem nada, então teoricamente vocês não deveriam conseguir obtê-lo, mas bem, aí está caso vocês o consigam, ok? Então, pode ser usado principalmente em mundos de teste ou servidores, certo? E basicamente, se você o carrega no inventário, sua função é passiva. Okay? Você só o mantém equipado aqui no inventário e pronto. Certo, como podemos usar a OneBox em Enigmatic Legacy? Bem, basicamente isso é uma ferramenta de teste de tabela de loot, ok? Basicamente, esse objeto mostra na parte inferior da tela o nome da tabela de loot selecionada, certo? Por exemplo, aqui ele me mostra baús bônus de spawn, ok? Neste caso, ou seja, onde está, pode ser obtida. E basicamente você clica com Shift e botão direito, e como podem ver, ok? Aí a tabela muda e teoricamente se pega um baú, ok? E aplico nele. E bem, importante, você tem que fazer isso na parte superior do baú, ok? Esse é outro item criativo, mas também para que possam ver um pouco dos loots disponíveis, ok? E mais. Então é só isso. Pega o baú e quer o loot de uma vila nas planícies. Aí está. É uma ferramenta muito boa para testar tipos de loot e mais dentro do próprio criativo sobre o mod. Muito bem. Temos aqui o olho extradimensional e basicamente ele nos permite teletransportar criaturas dentro da mesma dimensão, certo? Basicamente, primeiro fazemos Shift plus clique direito num bloco para marcar a posição alvo e depois teoricamente batemos na entidade com clique esquerdo, certo? Como estão vendo, eles se teletransportam sem nenhum tipo de problema. Isso pode servir para transportar aldeões, por exemplo, e outras coisas. É importante que saibam que é de uso único no modo sobrevivência, ok? Não funciona entre dimensões e tal. Se quisermos fazer isso várias vezes, teremos que encontrar ou craftar vários, certo? Como diz, o crafting também não é tão caro assim. Muito bem, como usar a poção de Recall? Esta poção funciona de forma semelhante a itens de outros jogos, mas adaptada ao Minecraft. Ao bebê-la, seremos teleportados para nosso ponto de respawn, seja a cama ou qualquer outro ponto definido. Basicamente nos leva ao nosso último ponto de spawn. Se eu beber novamente agora, como podem ver, vai me levar de volta para a mesma área, certo? Como podem ver, não parece ter receita, mas tem utilidades. Se não tiver receita, basicamente você pode obtê-la... Ah, parece que tem sim. É feita com Awkward Potion, um olho de Ender e Pod Blaze. A Awkward Potion se consegue colocando uma Nether Wart e se esperarmos... Pronto, temos a poção de Recall. Sim, pode ser obtida, certo? Além disso, é bastante fácil. E com isso poderíamos criar, por exemplo, um Twisted Mirror ou um pergaminho de Recall pós-morte, entendido? São receitas um pouco mais complexas. Mas com isso podemos voltar ao spawn e isso já está disponível no modo Survival. Muito bem, apresento a vocês o Machado do Carrasco. Este é um machado bastante peculiar, certo? Como podem ver, ele é fabricado desta forma, com um machado de diamante, uma vara de blase, 2 pós de blase e um lingote de neterita, ok? E também uma cabeça de esqueleto Wither, que basicamente nos dá 10% de chance de decapitação, entenderam?
Diz, tem a probabilidade de cortar a cabeça dos monstros basicamente. Cada nível de saque adiciona mais 5% à probabilidade. O que isso significa? Nós agora teoricamente temos mais 10%. Não sei qual é a probabilidade normal, se é 2,5%, não faço ideia, tá? Por exemplo, de conseguir a do esqueleto Wither, certo? Então, isso significa que nossa probabilidade deve ser relativamente alta para conseguir uma cabeça de esqueleto Wither, ok? Vou tentar por um tempinho, teoricamente é 10% ou 11%, algo assim, então não deveria ser muito difícil. E parece que consegui, a cabeça. Na verdade, acabei de ganhar uma conquista, basicamente obter a cabeça de um mob, certo? Então isso funciona com zumbis também, beleza? Funciona com qualquer tipo de mob. Vamos agora sim colocar saque nele. Vamos encantar com saque 3 para que vocês vejam que fica mais rápido. Agora, teoricamente, deveríamos ter até mais 25%. Bom, está aí, certo? Então temos 25% de chance de obter a cabeça de um zumbi, ok? E queria comentar que o machado, não é realmente um machado, apesar de ser craftado assim. Ele tem ataque de alcance, tá? Como vocês veem, tem varredura, como uma espada normal. O que significa que posso atacar vários mobs de uma vez. Viram? Vamos ver se me dá uma cabeça. Ei, ali me deu, mas não consegui mostrar. Que pena. Vamos ver, como eu disse, a probabilidade é alta, ou seja, 25% é uma probabilidade bem alta. Na verdade, só de matar esses mobs aqui, algum deles teria que me dar uma cabeça com certeza. Olha, ali me deu uma, perfeito, tá? Na verdade, me deram duas. Bem, essa arma é muito legal, tá? E então nada, só queria mostrar pra vocês porque nos permite conseguir muitas cabeças, e as cabeças de esqueleto, por exemplo, vão servir pra fazer o emblema do caçador de monstros, ok? E pouco mais, tá? Bem, a partir disso, simplesmente farmaríamos todos os faróis, mas olha, a estrela do Nether também tem criações interessantes. Muito bem, como usar o grau profano? Este é um objeto encontrado nas masmorras do Minecraft, especialmente nos geradores de zumbis, esqueletos ou aranhas. Geradores como este aqui, entendeu? Não sei se vou ter sorte, mas vou verificar. Não tive sorte, mas teoricamente eles aparecem por aqui. Também pode ser craftado, teoricamente, e seu efeito principal é aplicar vários efeitos negativos ao jogador quando bebido. Tá, vocês vão dizer, eu adoro. Então, basicamente, se você comeu a fruta proibida antes, diz, depois de comer a fruta, nunca mais sentirá fome, mas qualquer regeneração terá 80% menos efeito. Bem, de efeito reduzido. Então, teoricamente, se você come esta peça e depois bebe o grau profano, os efeitos deveriam ser positivos, mas me enganaram um pouco, tá? Então, cuidado porque vai nos dar náusea, lentidão, vai nos dar de tudo, entendeu? Então, não é um item que queremos ter no nosso inventário. Além disso, parece que posso bebê-lo infinitamente, então não. Muito bem, como usar a mistura de reparação? Antes de tudo, a mistura de reparação é uma poção de reparo instantâneo e é feita com ingredientes avançados como bafo de dragão, lágrima de gasto, como estamos vendo, melão cintilante, que são itens bem diferentes, certo? E basicamente seu uso é bem simples, certo? Diz, combine com qualquer ferramenta, arma ou armadura em uma grade de criação para restaurar totalmente sua durabilidade, certo? Então, se eu pegar qualquer ferramenta, certo? E desgastá-la, aí está. Teoricamente, se eu fizer assim, pronto, está completamente reparada, certo? Só temos um uso por garrafa, como acabaram de ver, e, bem, assim as ferramentas não precisam de mending e tal, o que faz com que itens, por exemplo, vamos testar um arco com Infinity, certo? Que teoricamente não deveria poder ser reparado, certo? Vamos ver. Pronto. Aí está, o desgastamos. Um arco com Infinity vai me deixar reparar, certo? E de outra forma não poderíamos com Mending, por exemplo. Então entendo que haverá ferramentas que talvez... outras ferramentas que não possam receber Mending dentro do mod, mas que podem ser reparadas com a mistura de reparação, ou simplesmente adicionaram esta opção e pronto, né? Não sei. Mas enfim, é outra possibilidade que nos dão. Ou seja, todos bem-vindos a algo assim. Então, nada, aí está. Certo, como funciona o tinteiro do arquiteto? Bem, basicamente o que vamos fazer é clicar com o botão direito e poderemos colocar um fragmento de lore. Certo? Vamos ver um pouco dos materiais. Este é o fragmento de lore e este é o tinteiro do arquiteto, que é feito com poeira astral. E pronto, colocamos um fragmento de lore e... Bem, o fragmento de lore diz: use isso em um tinteiro do arquiteto para poder escrever um nome e um lore. Quando terminar, combine com qualquer item em uma bigorna para fixar essas inscrições, certo? Então eu, por exemplo, poderia dizer, esta foi minha espada, certo? Então, aí está. E acho que posso mudar quantas vezes quiser. Perfeito. Ok, esta foi minha espada. A pena, teoricamente, parece que não se gasta, certo? Obviamente, podemos usar de 0 a F para aplicar qualquer cor de formatação. Ou seja, diz que podemos colocar o I e 0. E, teoricamente, estaríamos aplicando um formato. F, 2, 3, 4, 5. Vamos, em vermelho. 4, desculpa. 4 em vermelho.
E depois diz, também pode aplicar formatação de fonte, ok? A, E, K. Aí está, adorei isso. L, M, vejamos, L, M, N, ok? Esse está bom. Eu gosto desse, na verdade. E se adicionarmos isso, vejamos, se adicionarmos isso, teoricamente deveria nos permitir colocar mais linhas. Esta foi minha espada, ok? Vem que me permitiu colocar mais linhas ali. Uau, nada, simplesmente pegue isso. E agora pegue sua espada, ok? Pegue uma bigorna, coloque e esta foi minha espada. E agora cada vez que você pegar isso, vai aparecer aquilo. Ali, nada, é uma forma de personalizar um pouco. Bem, o mod te dá essa possibilidade. Eu gostaria que o Minecraft também tivesse isso incorporado, sinceramente. Então nada, o mod nos dá essa possibilidade. Muito bem, como funciona a pedra angular do esquecimento? Bem, vamos conversar. Esquecimento. Basicamente, este item tem a função de fazer o Voracious Span e pode ser encontrado em vários modos, certo? Não sei como mostrar o modo. Modo de absorção total, ok? Que basicamente elimina todos os itens que foram listados, ok? Modo desativado, se agachar, clicar direito e usar Last Stack, que sempre deixa um stack de cada tipo e apaga o excesso. E depois temos o modo de absorção excessiva, que só apaga quando não há espaço livre no inventário. Então, o que este item faz? Bem, basicamente destrói automaticamente. E teoricamente, para registrar um item, como a pedra, você clica direito nela, não é? Vejamos, aqui temos um pouco de pedra. Basicamente, nos colocamos na grade de criação, ok? E colocamos a pedra lá, e como podem ver, fiz itens consumíveis. Pedra. E agora, se eu colocar, vou dormir toda a pedra. Vamos, ok? Não sei se tem alguma forma de cancelar a pedra agora. E sim, se eu colocar de volta na grade de criação, vai removê-la, ok? Então, agora cada vez que eu conseguir pedra, que claro, agora não sei como demonstrar, mas cada vez que conseguir pedra, isso vai limpar automaticamente, ok? Porque está no modo absorção total. Se estivesse em last stack, sempre deixaria um stack de cada, ok? Pumba, aí está, me deixa um stack de pedra. E se estivesse em absorção excessiva, diz, só deleta quando não tem espaço livre no inventário. Ok, agora não tenho espaço livre, me deixa um espacinho, aí vocês veem, mas sempre me deixa um espaço ali. Então, é importante marcar o que queremos eliminar e tudo mais. Não sei se dá para equipar isso. Não dá para equipar, ok? Ou seja, é um item que vocês têm aí. Bem, se você está fazendo, não sei, mineração ou aplanando o terreno, talvez possa ser útil, né? Se não quiser algum tipo de material, quem sabe alguma utilidade terá. A verdade é que sempre fui a pessoa típica que acumula tudo, mas isso já depende do estilo de jogo de cada um. Certo, vamos falar sobre o Anel das 7 Maldições e como ele funciona. Bem, vamos conseguir esse anel dentro do mod Enigmatic Legacy, só quando começar dentro do mod, ok? Então, quando o equipamos por engano, e digo por engano ou intencionalmente, este mod obviamente se chama o Anel das 7 Maldições. Não tem um nome muito legal e o que faz é nos dar 7 maldições que vão ficar brincando com a gente o tempo todo, ok? Então como isso funciona? Basicamente, primeiro de tudo, uma vez que você o equipe, não pode desequipá-lo de forma alguma, ok? Só pode desequipá-lo com uma pedra profana que diz: quando você morrer no Nether, num lago de lava, com esta pedra no inventário, o anel das 7 maldições será destruído. Assim como acontece com um dos seus cristais de alma. Ele diz: isso não pode deixar de fazer, ou seja, não pode ser retirado e nada, ok? Dessa forma, poderíamos nos livrar dele. Mas o que ele faz? Quais 7 maldições ele tem? Bem, basicamente as 7 maldições são: primeiro, você vai receber o dobro de dano de qualquer recurso. Considerando que o Enigmatic Legacy normalmente é jogado em mod packs, ok? Ou seja, você vai receber o dobro de dano de qualquer mob. Criaturas neutras vão ser agressivas com você, ou seja, aquelas criaturas, por exemplo, um golem de ferro vai ser agressivo com você, ok? Ele vai te atacar, ou seja, que maravilha! A armadura é 30% menos eficaz, você recebe o dobro de dano e a armadura é 30% menos eficaz, ok? Ou seja, que maravilha! Os monstros vão receber 50% menos de dano, de você. Isso não precisa ser um problema, ok? Porque se você estiver jogando um mod onde pode invocar criaturas e tal, bem, teoricamente não deveria afetar. Mas claro, cuidado, tá? Diz, quando você queimar, vai queimar para sempre, ok? Vamos ver, entendo que é para sempre. Quero dizer que não vai apagar sozinho, mas você vai precisar de água para poder apagá-lo, certo? Isso é o que eu entendo. Bem, podemos verificar, né? Vamos ver, ok, estou equipado. Barra de invocação, relâmpago.
Puma, aí começo a queimar. Bem, sim, claro, estou no modo sobrevivência. Opa, estou com o anel equipado, por que não? Quando estiver em chamas, vai queimar para sempre, tá? Aí está, estou pegando fogo. Caramba, espera, mãe. Meu Deus, quanto dano isso dá? O que acabou de tirar de mim, cara. E claro, tira o dobro, dá dano duplo. Me pegou de surpresa, hein? Tenho que dizer. Mas vou fazer de novo, um momento. Ok, aí está. Aí temos o fogo, vou tentar me queimar permanentemente, aí está, tá? Agora estou permanentemente. E se eu desligar, ok, eu posso desligar, certo? Bem, também temos que cada morte vai deixar uma parte da sua alma separada. O que quero dizer com isso? Se eu morrer estando no modo sobrevivência, fico com um coração a menos, literalmente, ok? Tenho um coração a menos, e para recuperá-lo, preciso ir aqui no Cristal da Alma e pegá-lo, certo? E coletá-lo novamente. Além disso, diz... Você sofrerá de insônia incurável. Ou seja, maravilhoso, não poderemos dormir. Ok. E depois você também recebe 7 coisas boas, que é basicamente um nível de saque a mais, um nível de fortuna a mais, 400% mais de experiência dropada, mais 10 de poder de encantamento, drops únicos, a função do Anel de Ender e pode criar e usar relíquias Suni. Bem, é um item para adicionar um pouquinho de tempero à situação. Bem. Você já cometeu o erro de equipar o Unholy ao iniciar uma partida? Perdão, o Anel das 7 Maldições e não sabe como tirá-lo? Tenho a solução. E para isso vamos precisar da Pedra Profana, ok? Como funciona este item? Bem, basicamente vamos precisar para fazer um portal. Como sabem, o próprio anel não pode ser removido apenas morrendo, certo? Vamos precisar de uma Pedra Profana que se crafta assim, ok? Com essência nefasta, a Estrela do Nether, Coração Torcido. O coração torcido se faz assim, o coração da terra, ok? E depois, bem, vamos ter que matar um Wither, ok? Para poder desequipar este anel, ou seja, nada fácil. Então, o que essa pedra nos propõe é se você morrer no Nether, no meio de um lago suficiente, um lago de lava grande o suficiente com essa pedra no seu inventário, o anel vai ser destruído permanentemente, igual da mesma forma que com um dos cristais de alma. Isso não pode ser feito novamente. Então, se eu agora for com o anel equipado e isso no meu inventário, e me jogar em um lago de lava, teoricamente, aí está. Eu deveria morrer e já não tenho mais o anel como estão vendo, mas estou faltando 2 corações. Então nada, espero que tenham gostado do tutorial. E vocês dirão, mas não tenho nenhuma forma de removê-lo que não seja mediante esta forma. Sim, você pode criar um mundo novo, ok? Ou entrar no criativo. Se você entrar no criativo, pode tirá-lo também, ok? Que bem, não é o melhor conselho, mas entendo que se vocês têm um mundo de muitas horas, bom, entrar no criativo para tirar esse anel também não vai acontecer nada. Isso já depende de cada um. Bem, vamos ver os tomos de conhecimento e maldição. Basicamente, o mod Enigmatic Dread, sim, vai adicionar vários tomos para nós, ok? O Tome of Hungering, Devoured, o Tattered, o Withered e o Corrupted, ok? E ao usá-los com clique direito, ganharemos pontos de conhecimento e experiência. Esses pontos atualmente, ok, servem principalmente para desbloquear receitas especiais, como o Amulet Ascension e o Testament of Contempt. Okay. Ali me diz 17 mais 1 pontos de conhecimento. Okay. Diz que você já leu este tomo. Teríamos o Withered Tome, ok? E nada, é simplesmente uma forma de desbloquear craftings, certo? E também existem alguns tomos mais especiais, como o Hungering Tome, que basicamente absorve todos os encantamentos de um objeto, ok? Ou seja, diz, combine com um item encantado em uma mesa de trabalho, em qualquer tipo de crafting, ok? Para transferir todos os encantamentos do objeto encantado para o tomo, e o tomo vai se transformar em um livro encantado. Este tomo, não sei se tem crafting, sim tem, hein? Okay. Então se agora o que eu faço é ter um arco, ok? E eu encanto, Flame Reversal Flame, ok? Bem, eu coloco este tomo aqui e vão me dar um livro de Flame e o arco desencantado, ok? Então, é assim que eles funcionam. E depois temos o Tome of Devoured Malignancy, certo? Este é criado desta forma, com um Tome of Hungering Knowledge e uma Nefarious Essence, que se obtém das Withered Souls, ok? Ou seja, entendo que se obtém do Wither, e basicamente diz, combine este ou qualquer item encantado em uma grade de crafting com este livro, para transferir todas as maldições do item para o tomo. Certo, esse tomo serve basicamente para remover as maldições. Pelo que diz aqui, apenas quem tem as 7 Curses poderá obter esse poder para usá-lo. Ou seja, entendo que as 7 Curses é este anel aqui, que vai nos dar basicamente 7 maldições, e uma delas, olha, ali diz... Você recebe o dobro de dano, criaturas neutras ficam mais agressivas, a armadura é 30% menos eficaz,
os monstros recebem 50% menos de dano de você quando você está pegando fogo, queima para sempre. Cada morte faz sua alma ficar separada e você sofre de insônia incurável, ou seja, nunca vai poder dormir. Nossa, isso é potente, né? Então, eles te dão isso e também algumas bênçãos, que é mais um nível de luz, mais um nível de sorte, 400% de experiência dropada, mais 10 de poder de encantamento, drops únicos, a funcionalidade do Ring of Vendor e você pode criar algumas relíquias únicas. Bem, acho que não compensa absolutamente nada, mas é uma forma de adicionar dificuldade ao mod. Como funciona o sistema de Cristal da Alma? Se você estiver com o Anel das 7 Maldições equipado, basicamente cada vez que morrer, será gerado um Cristal da Alma em vez da sua morte, entendeu? Então cada cristal vai conter uma parte da sua vida máxima, e se não recuperá-lo, perderá permanentemente esse fragmento de saúde. Então, para recuperar a vida perdida, você deve voltar ao ponto onde morreu e clicar com o botão direito no Cristal da Alma. E também existe um objeto chamado Wayfinder, que basicamente nos permite localizar a localização do Cristal da Alma, certo? Então, se eu equipar os 7 maldições, que agora tenho equipado, não, agora sim está equipado, certo? Cristal da Alma, clique direito para absorver. Vejamos, agora sou um survival, certo? Tenho o Cristal da Alma e um Cristal da Alma será gerado quando eu morrer, certo? Barra kill, pumba, dormir. Continuo com o anel equipado, é claro que sim. Tudo possível para irritar. E aí tenho o Cristal da Alma, certo? E aí eu recolho. E recuperei o coração de vida que me tiraram por morrer. Maravilhoso, certo? Bom, então aí o temos. E nada, com o Wayfinder podemos encontrá-lo. Isso entendo que é uma mecânica do anel como tal, né? Que aliás não posso tirar depois que o coloquei. Ou seja, se eu morrer agora, não, isso não acontece, né? Vamos ver, respawn? Bom, travou, mas não acontece. Bem, como funciona o espelho torcido? E só pode ser usado por quem usa o anel das 7 maldições. Basicamente tem essa receita com um coração torcido, 2 poções de recordação e outras coisas. O espelho torcido tem usos infinitos, desde que mantenha o anel amaldiçoado equipado. E basicamente o que faz é ter um efeito similar à poção de recordação. Te teletransporta para nossa cama, ou âncora de respawn, ou ao centro do mundo se não tivermos ponto de reaparecimento. Diz, o espelho torcido tem usos infinitos enquanto mantiver o anel amaldiçoado equipado. Beleza? Eu agora mesmo não o tenho equipado, vamos tentar equipá-lo. Pum. Aí está. E como vocês veem, se eu clicar com o botão direito, me teletransporta para o meu spawn. E basicamente é uma ferramenta muito poderosa para aquelas pessoas que queiram aceitar o Anel das 7 Maldições, ok? Já que ter uma zona de spawn para onde você pode se teletransportar é bem quebrado, né? Porque suponha que eu coloque um spawn super seguro, ok? Uma âncora de respawn, tanto faz. Então, eu estou com o Anel das 7 Maldições numa situação muito complicada, ok? Estou prestes a morrer e tal. Bem, pego o Twisted Mirror, clico direito e pronto, ok? E é isso, estou seguro, não preciso sofrer, tá? Ou seja, se algo complica, bum, clique direito e evito morrer se estiver num hardcore e tal. Não tira minha vida nem nada. Então é uma forma inteligente de lidar com o Anel dos 7 Pecados, ou melhor, das 7 Maldições, e é isso aí. Muito bem, como conseguir a essência nefasta e seus lingotes? Basicamente é um drop do Wither, certo? E posso invocar um Wither, mas enfim. Vamos derrotar um Wither, vamos lá. Efeito. Vou me dar força por 30 segundos no nível 200 para matar o Wither rapidinho, beleza? Cadê ele? Sumiu, né? Ali está. Ok, então, ali está ele, certo? Você o derrota e, como podem ver, ele vai nos dar a essência. E além disso, tem um narrador e tudo. Tem um narrador que diz que o mundo, após eliminar esse monstro, agora se sente mais livre. E como conseguir os lingotes? Bem, basicamente com essência nefasta e lingote de netherita, entendeu? São ideais para pacotes de mods, ok? Podem ser usados em receitas personalizadas se você configurar o pacote. E aqui temos a Voracious Pan, certo? E alguns outros itens que também são feitos com a essência nefasta, beleza? Que fazem parte de muitos pacotes dentro do mod. Ou seja, é um mod bastante avançado, onde você precisa derrotar o Wither para progredir nele, certo? E não é brincadeira, tipo, se você quiser remover o Anel das 7 Maldições, tem que matar o Wither de qualquer jeito, entendeu? Então, gosto muito que deem tanta utilidade ao Wither, porque é um chefe que merece isso. Seria legal se também dessem utilidade para derrotar o Dragão do Fim, que, bem, te dá as elitras, né? Mas é verdade que em mods elas ficam para trás, porque sempre te dão algum sistema para voar e as elitras ficam totalmente inúteis. Então, bem, este mod pelo menos adicionou muita utilidade ao Wither. Muito bem, como usar o fruto proibido.
Basicamente é um item raro encontrado no Nether, especialmente em baluartes e fortalezas, e ao comê-lo, o jogador nunca mais sentirá fome, certo? Mas todas as formas de regeneração ficam 80% menos eficazes, o que complica a sobrevivência, entendeu? Ah, vamos ver, isso tem prós, contras e tal. E eu recomendaria um item assim? Nem pensar, viu? Entendo que a ideia de nunca mais sentir fome é interessante, mas regenerar apenas 20% do normal, ou seja, a regeneração de vida pela fome, através da saturação, também fica 20% mais lenta e, bem, é isso que estamos vendo. Olha só como minha vida sobe devagar. Então, se estamos em um jogo hardcore, isso pode soar muito atraente. Ah, não vou precisar comer nunca mais. Mas claro, você está prejudicando bastante sua regeneração. Ou seja, 20%, estamos falando que uma maçã dourada regenera 2 corações e meio, certo? Pois com isso regeneraria apenas meio coração, entendeu? Ou seja, para que vejam um pouco do exagero, que pode soar como não, só 20%, não é tanto assim. Pois vejam, de que adianta ter a barra de comida cheia se a de vida está baixa, né? Então eu não comeria essa planta, tá? Mas bem, também temos a Potion of Redemption, ok? Que é esta aqui, a poção de redenção, que basicamente reverte esse efeito e ao bebê-la anula a maldição, certo? E olhem como eles chamam, hein? Chamam de maldição. E nada, ambos os itens também têm um sistema de risco-recompensa muito interessante e tal. Então, acho que você só vai comer essa fruta numa situação muito crítica, porque na verdade no Minecraft existem muitas formas de conseguir comida, muitas mesmo. Então talvez eu pudesse comê-la estando no End, completamente perdido, sem comida, pois lá você pode acabar precisando dela. Mas claro, que tipo de situação é essa, né? Então, bem, pode ser um item que você carrega lá no cantinho do seu inventário, né? Caso em algum momento você precise dela, sabendo que com uma poção de redenção você pode se livrar dela. Vamos lá, como proteger animais com os guias. Basicamente, esse mod adiciona 2 livros especiais, o Guia de Companhia Animal e o Guia da Mão Selvagem, ok? O primeiro, enquanto estiver no seu inventário, seus ataques não podem ferir animais, ok? E os Hoglins ficam passivos perto de você, entendeu? É isso que ele faz. Mas também faz uma alteração da segunda maldição e diz: os animais domesticáveis serão neutros em relação a você, segundo curso. Ah, está, ou seja, a do anel. A maldição do anel, a segunda, diz: criaturas neutras serão agressivas com você. E isso diz que criaturas neutras ou animais domesticáveis serão neutros com você, ok? Claro, um animal ser neutro com você é boa ideia, porque, ou seja, algo neutro significa que quando você bater nele, vai atacar, certo? Desde sempre. Então eu tenho o livro, não consigo acertar, e agora sim. Ok, entendo. Ou seja, não posso acertar diretamente. Ou seja, não vou conseguir atacar animais, certo? E depois tem o Guia da Mão Federal, que basicamente redireciona o dano que seus pets recebem num raio de 24 blocos, e esse dano reduz em 50% se você também usar o Guia de Companhia Animal, ok? É uma combinação feita para proteger pets, fazendo o jogador assumir a maior parte do dano. Okay? Então é isso, aí está. Certo, como conseguir o coração da terra e o coração torcido, ok? Primeiro vou mostrar a criação desses 2 livros, ok? Vamos ver como conseguir o coração da terra. Basicamente pode ser encontrado nas masmorras, ok, nas masmorras do Overworld. Diz, está um pouco corrompido pela presença de, bem, do anel, ok, aparentemente. E temos o coração torcido que diz: só quem usar o anel das 7 maldições poderá suportar o poder para obter e usar este item, ok? Este item, para que serve? Para fazer a pedra profana, por exemplo, remover anéis, criar o espelho distorcido e basicamente muitos poderes, ok? Que só podemos usar se tivermos o anel das maldições, ok? Então, é assim que se consegue. Também serve para fazer a poção da misericórdia distorcida e outras relíquias exclusivas, ok? E mais. É um componente de meio fim de jogo dentro do próprio mod. Como usar a essência da vida furiosa? Basicamente, esse item, o Ti, serve como fertilizante infinito, beleza? Literalmente. Sua receita utiliza esses elementos que vamos ver, que é basicamente o coração da terra, que conseguimos em masmorras, papoula, netherwort. Vamos precisar ter ido ao nether, certo? É eficaz em cactos, plantas coros, netherwort, cana-de-açúcar e cipós, diz aqui. Não entendo muito bem o que significa ser eficaz apenas nesses. Digo isso porque é eficaz com tudo, né? Tipo, se eu coloco isso e mudo pro modo sobrevivência e clico com o botão direito, cresce ou não cresce? Aí está, aí eu tenho, aí cresceu, né? Não entendo muito bem. Vamos ver, vamos para a cana-de-açúcar. Entendo, que é como uma forma de te dar a entender que você pode fazer... Não, se cresce até 3, pensei que ia crescer até...
até mais alto. Bom, aí está, beleza? Isso é o que nos apresentam e aí está, certo? Este é o item. Vou usar a poção da misericórdia torcida. É que esta poção só pode ser usada por portadores de jogadores que tenham o anel das 7 maldições, beleza? Que eu não uso, hein? Beleza, não vou equipar, tá? E basicamente isso é uma poção de recall combinada com um coração torcido, entendeu? E outros ingredientes avançados. Basicamente, ao bebê-la, vamos ser teletransportados para o local da nossa última morte, e neste caso foi no Nether porque eu tinha tirado o anel. E legal. Agora vou ter que usar este porque quero voltar ao mundo superior. Aí está, voltamos ao meu último spawn. E nada, é uma ferramenta para recuperar nosso corpo e objetos, beleza? E é muito arriscada, já que nos leva de volta ao ponto perigoso onde morremos, tá? Mas também pode nos salvar de partidas difíceis e tal. Claro, obviamente voltar exatamente onde você morreu não é a melhor ideia, né? E menos ainda se não tiver recursos, mas nunca se sabe se antes de morrer você se pôs em lugar seguro sabendo que teria esta poção, né? Aí já depende de como cada um joga suas cartas. Como usar o baluarte do orgulho flamejante? Bem, basicamente isso é um escudo avançado e basicamente só quem usa o anel pode usá-lo, entendeu? E quando você o equipa, ele te apaga quando está em chamas, ok? Lembremos que o anel, uma de suas maldições, era que se queimasse, arderia infinitamente, certo? Bem, este escudo remove esse efeito em troca de um coração torcido que é feito com... Bem, coração do olho também não é tão caro, né? O crafting. Um de netherite também não me parece tão caro. E por outro lado, diz... Quando bloqueia, pode bloquear ataques imediatamente depois de ativá-lo, entendeu? Ou seja, interessante, não tem cooldown. Pode bloquear encantamentos de perfuração, muito interessante. Não pode ser desativado com machados, por exemplo. Queima quem te ataca quando você bloqueia ataques físicos, ou seja, vão se queimar ao te atacar. Bloqueios bem-sucedidos garantem o efeito poder flamejante, que basicamente faz com que qualquer dano recebido vai elevar, entendo. E os ataques dos inimigos pelas costas, essa é uma parte negativa. Os ataques que você recebe pelas costas causam 50% a mais de dano. Ok, se eu adicionar um Wither, um zumbi, vamos verificar se não tem cooldown. Vamos ver meu ataque. Não tem cooldown. E aí estou queimando ele, como vocês estão vendo. Teoricamente deveria elevá-lo, mas só o empurra para trás, né? Poder flamejante. Ah, espera. Okay. Se não me matasse, olha o efeito do poder flamejante, espera. Claro, o efeito do poder flamejante, se eu spawnar, vamos ver se me dão. Aí está. Aqui eu bato nele e o jogo para cima. Não, só tiro mais vida dele, pelo que estou vendo. Qualquer dano que você receba vai remover o efeito, ok? Coisa para ter em mente. Então, aí está. O poder flamejante realmente aumenta a força. E aí? Certo, como funcionam o Heart of the Cosmos e o Heart of the Abyss? Basicamente, o Heart of the Cosmos é um crafting de alto nível, certo? Com o Astral Dust e tal. E por si só tem um efeito ativo, certo? Quer dizer, não tem efeito, desculpa, mas pode ser usado para criar itens muito interessantes. E depois temos o Heart of the Abyss, que basicamente só se obtém se você passar 99,5% do tempo no mundo usando o Ring of Seven Curses, ok? Está aí, diz. Por enquanto, seu tempo é medido em 32,4%. E não sei com que frequência isso vai atualizar, porque, vejamos, 32,5. Cada vez que abro o inventário, não sei. Ou seja, deveríamos usá-lo por 99,5% do tempo no mundo sofrendo este efeito, certo? E basicamente, nessa condição, ao matar o Ender Dragon, o coração vai aparecer flutuando onde o dragão morre, sem cair no chão. E pronto, teoricamente é assim que se consegue, entendo, ok? E bem, como vocês podem ver, nos desbloqueia também outros itens que nos permite fazer o coração do cosmos, certo? Então nada, aí está, e nada, aproveitar o anel das 7 e maldições, tá? Porque, nossa, 99,5% se diz rápido, mas isso são horas e horas, hein? Ou seja, se você ficar um único minuto sem o anel, estamos falando que você teria que jogar 2 horas. Que 2 horas? 4, né? Umas 3 horas e pouco, só por 1 minuto, beleza? Então, bem, ou você fica AFK, ou aproveite bastante o anel, tá? Muito bem, como conseguir slots extras com frutas e poções? É que existem vários itens que aumentam nossos slots especiais, e um deles é um objeto encontrado no loot de Lands, ok? Quando você usa o anel das 7 maldições e ao consumi-lo obtém um slot de anel permanente, ok? Como por exemplo a insígnia charmosa diz, vai nos dar mais um slot de charme, ok? E substitui sua name tag e tal, bem, te dá mais um slot, ok? Que se faz desta forma. Também temos a garrafa de Icor, que vai nos dar um slot de charme permanentemente uma vez que a consumimos.
E também há outros charms e amuletos e tal. Teoricamente o olho dormente também nos dá... Ah não. Mas bem, isso basicamente nos permite também ter mais poder. E poder ter mais charms e mais espaços, o que é bastante bom. Vamos lá. A espada Ender Slayer. E a Ender Slayer é uma espada lendária, basicamente focada em inimigos do End, ok? Basicamente vai causar mais 150% de dano aos duelistas, ou seja, os mobs, mais 600% de knockback contra essas criaturas e vai causar danos colossais ao carregar completamente o ataque contra os Enderman. Converte todos os orbes de Endermans em experiência, temporariamente desativa as teletransportações e habilidades de Shulkers e Endermans, e também desativa temporariamente as habilidades ativas do Olho da Nebulosa, o Cubo Não Euclidiano e a capacidade de usar Enderpérolas, poções de recall e espelhos distorcidos dos jogadores atacados. Só pode usar se tiver o anel das 7 maldições, ok? E a receita é esta aqui, então nem é tão difícil. Só precisa matar um Wither e já tem, ok? Ah, também é uma arma que causa 8 de dano. Vamos gerar um Enderman só para ver como eu o empurro para longe. Ei? Ah, porque não estou com o anel. Se não estiver com o anel, nem tiro vida dele. Vamos ver. Agora vou equipá-lo. Toma, e adeus. Aí está. Maravilhoso, maravilhoso. Esse knockback, esse 600% de knockback, eu adoro. Toma, pronto. E eles têm dano por queda? Eles têm dano de queda porque não podem se teletransportar. Isso sim é humilhante. E teoricamente você transforma isso em experiência, né? Deveria. Mas olha, como podem ver, isso é bullying absoluto, né? E teoricamente, enquanto a usa, seres vivos não deveriam usar pérolas do Ender. Mas pronto, aí está. Muito bem, como funciona o Wayfinder? Basicamente, o Wayfinder é um objeto que aponta para o cristal de alma mais próximo, dentro do anel de Senkushi. Quando morremos, deixamos um cristal no local da morte que segura um item, certo? E basicamente o ponteiro aponta para onde morremos. Ah, olha, aqui tem um. Eu nem sabia que tinha um aqui, certo? Então você chega aqui, pega ele, certo? E agora, como podem ver, ele fica maluco porque não há mais, certo? Então isso nos ajuda a ter vida novamente e é feito com Netherite Tingle, coração torcido, certo? E outras coisas. É verdade que é um item um pouquinho simples, mas no final, se você tem um mod como o de Waypoints, esse item não faz muito sentido, mas aí eles nos dão isso, certo? Uma Ender Pearl tira 5 corações com o anel. Mãe minha, imagina 5 corações? Bem, aí está, certo? Muito bem. Como voar com as majestosas elitras e a bênção do anjo? Basicamente, esse mod adiciona a Bênção do Anjo, que é uma pedra mágica do fim com a qual podemos criar as elitras avançadas. Bem, também o Dom do Céu e as elitras avançadas, beleza? Basicamente diz, segure a tecla de pulo enquanto voa continuamente para acelerar. As elitras se danificam mais rápido quando você acelera. É uma elitra que tem essa graça como você acabou de ver, ok? Com um lingote de sério e tal, você equipa e voa, e te dá impulso ao voar. Ou seja, não estou fazendo nada. Olha, subo a ladeira, pumba, tá? E nada. Consigo acelerar toda vez que aperto o espaço, acelero. Não sei onde está equipada. Aí está. Beleza? Agora estou acelerando e vocês perguntam. E como desequipa? Bem, não pode. Vai ter que acabar no chão, tá? Então é assim que funciona. E a propósito, que geração mais legal essa aqui, né? Vamos ver. Lá vai. Os golems de ferro são agressivos, é verdade. Bem, voltando um pouco ao que eu estava dizendo, a Bênção do Anjo também nos dá um pouco de coisinhas e basicamente acelera na direção que você aponta, parece, ok? Não sei bem do que se trata, então tenho que... Ah, é a tecla K. Claro, o K é justamente a tecla dos... É que veja. Bem, diz habilidades passivas. Te faz imune ao dano e dano de colisão. 50% de chance de refletir um projétil que vai te atingir. Seus próprios projéteis estão mais acelerados. A habilidade pode ser... Ah, ok, pode ser ativada enquanto você está no ar usando o espaço. Olhem como as abelhas vêm atrás de mim, porque tem o anel, e você fica vulnerável ao efeito Wither e ao efeito de... e ao dano de vazio. Uau. E tudo isso eu entendo que a Elytra também tem, ou não? Pois não, quer dizer, entendo que seria uma combinação, né? Ter isso, a Bênção do Anjo equipada e a Elytra. Ou seja, é praticamente obrigatório ter as duas. Então é isso que temos. Muito bem, como funciona a âncora dimensional? É que, pelo nome, já podemos entender um pouco, certo? Também como funciona o bolo eterno. Bem, a âncora dimensional é tipo uma âncora de respawn universal e funciona em todas as dimensões do Minecraft e tem 35% de chance de não consumir carga, ok? Está ali. Precisa de pérolas do Ender para recarregar, tá? Então, clique direito e tem até 4 cargas, ponto de respawn, definido e serve como ponto seguro mesmo fora do Nether, entendeu?
Depois temos o bolo eterno, que é um bolo que nunca acaba, certo? Os pedaços consumidos se regeneram, teoricamente regeneram com o tempo, e a receita é cara, tá? Usando ingredientes do End e recursos avançados, como estão vendo, ok? Com poeira astral, conceito de cosmos e tal, mas enfim, você tem um bolo infinito que eu queria saber quanto rende cada pedaço, beleza? Vou tirar um pouco de saturação, só para ver um pouco, ver quanta comida estamos falando. E bem, vamos verificar. Agora tenho 2 coxas a menos, clique direito e... Ah, ok, então isso preenche toda a barra de saturação. Maravilhoso, maravilhoso. Bem, podemos fabricar algumas. Assim teríamos um espaço de... Ah, olha, já se regenerou. Teríamos um espaço de comida infinita, certo? É verdade que não dá para levar, mas bem, ou talvez dê para levar. Quer dizer, se eu quebrar, posso quebrar? Vamos ver, tuk tuk tuk. Não, se eu quebrar, acabou. Mas é bem legal o conceito de um bolo que se regenera e tal. É como um ponto de comida, é bem legal. Certo, como aproveitar o amuleto não testemunhado e suas formas? Se criar um novo mundo, aparecemos com esse amuleto e ao tocá-lo, ele se transforma em uma das várias variantes únicas, por exemplo, com modificações de velocidade de mineração, roubo de vida, velocidade de natação, redução de gravidade, etc. E grava seu nome permanentemente. Não há outra forma de obter essas versões do amuleto, então escolha com cuidado em cada jogo. Então, além disso, diz: quando tiver isso equipado e morrer, vai invocar um recipiente extradimensional, ok? Que guardará seus itens com segurança. Ou seja, também nos dá isso, beleza? Então é isso. Certo, como usar os amuletos? E tem alguns, ok? Entre os encantos que temos no modo Enigmatic Legacy, temos, por exemplo, o Caçador de Tesouros, ok? O que o Caçador de Tesouros nos permite é 30% mais velocidade de mineração, mais 2 com 5 blocos de... Desculpe, 30% de velocidade de mineração e mais um nível de fortuna, ok? Também nos dá visão noturna, depende das condições, e mais 2 com 15 de alcance de bloco, ok? Também temos o Caçador de Monstros. Não mostrei as receitas, mas bem, posso mostrar, não tem problema. Caçador de Tesouros, esta é a receita e o emblema do Caçador de Monstros temos este outro. Basicamente este dá 25% mais dano a criaturas não mortas, 10% a criaturas agressivas e um nível de saque, ok? Temos também a Mega Esponja. Esta Mega Esponja Aquarit diz: absorve água instantaneamente em um pequeno raio. É quando você entra, entendeu? Ou seja, vamos ver, eu preciso ter ela equipada, né? E vou me movendo. Bem, não funciona muito bem, hein? Não. Oh meu Deus, que desastre. Funciona péssimo, ou seja, não consigo nem me mover tipo Moisés. Mas bem, teoricamente. E além disso, como o tique está baixo, não limpa tão rápido quanto deveria. Foi feito para... É só água! Só água, ou seja, além disso não foi feito para o Nether também. Bem, bastante ruim. Vamos ver, entendo que é uma forma de secar mais rápida, mas é muito lento, ok? Depois temos também o valor manchado de sangue, ok? Que é outro charme que basicamente tem este gráfico aqui, e o que nos dá é mais 1% de dano de ataque, mais 1% de velocidade de ataque, mais 0,5 de velocidade de movimento e mais 0,5 de resistência ao dano. Diz, esses traits são multiplicados por qual porcentagem da sua vida está faltando, certo? Vocês sabem que, quando nos agora estou sem vida, certo? Vou bater em um porquinho, tiro meio coração dele. Bem, isso é porque estou em cursos, também me faz perder metade da vida e tal, né? Mas... Ah não, e porque não tenho equipado? Espera, agora tenho. Ah, estou tirando o mesmo tanto. Muito bem, sou fera, beleza? Mas teoricamente, se você vai perdendo corações ou se você... Talvez seja porque preciso perder vida e não corações, vamos ver. Puma, e agora bato. Sim, viram? Agora tiro mais vida. Sou mais rápido. Estão vendo? É porque me falta vida. Ou seja, quanto mais vida me faltar, né? Mais forte serei e maravilhoso. Sou fera, sou fera. Então aí está, certo? A incrível demonstração do quão útil isso é. Bem, basicamente, quanto mais vida nos faltar, mais fortes seremos. Mas não tem muito mais. Depois, basicamente, há mais charms especiais e tal. Mas enfim, para que vocês saibam. Muito bem, como podemos usar o Dormant Eye? Este é um charme que aparece inativo inicialmente e ao ativá-lo com clique direito fica ativo, certo? Ele dá mais um slot de charme e aumenta em 3 blocos o alcance de interação no Minecraft, ok? Sua função secreta é mostrar os nomes reais dos jogadores que usam o Charming Insignia. O Charming Insignia, que é isto aqui, é um charme especial que substitui seu nome no Minecraft se você renomear o item em um Yunque, entende? Outros jogadores verão esse nome sobre seu personagem, permitindo que você se passe por outras identidades. Além disso, dá mais um slot adicional de Charm, certo? Para equipar este e outro Charm, é uma mecânica social comum em servidores para ocultar seu nome verdadeiro. Então, o Dormant Eye permite ver o nome real dos jogadores, além de dar mais 3 blocos de alcance e um slot de Charm, ok? Por isso é muito útil em PVP, sem dúvida. Então é isso que temos. Muito bem, como conseguir o Amuleto da Ascensão?
É um amuleto que nos dá mais 1.5 de dano de ataque, 15% mais de velocidade de corrida, 15% de reflexo de dano, menos 25% de gravidade, mais 25% de velocidade de mineração, mais 10% de roubo de vida e mais 25% de velocidade de natação. Ou seja, quem diabos não quer esse amuleto, né? Então, como se consegue o amuleto da Ascensão? Bem, o amuleto da Ascensão é uma relíquia muito avançada, e para desbloquear sua receita, precisamos usar muitos tomos de conhecimento, certo? Que são, tomo fragmentado, beleza? Então nós devemos ir obtendo pontos de conhecimento, certo? Até desbloquear a fabricação, entendeu? Não sei quantos tenho que obter, na verdade. Pronto, aí desbloqueei mais capítulos. Vou continuar. Bom, como vocês veem aí, continuo aprendendo. Tentei pegar todos os amuletos e todos os itens do jogo, mas não consigo encontrar a fabricação. Teoricamente, ele é fabricado com outros amuletos, inclusive amuletos que não vêm deste mod, certo? Mas de outros mods e tal. Então entendo que por isso não está aparecendo a fabricação pra mim, beleza? Mas enfim, se vocês o encontrarem, aí está, ok? Uma pena não poder mostrá-lo. Vamos ver como conseguir o Testamento do Conceito. E esse Testamento do Conceito é outra relíquia projetada para portadores do Anel das Sete Maldições e é obtido através de receita avançada, certo? É uma receita que também não me aparece e que se desbloqueia também através, teoricamente, dos tomos, certo? Onde você estuda e isso te dá um poder. Bem, já digo, desbloqueei todas as conquistas e tudo mais, e ainda não aparece o Testamento do Conceito, certo? E seus efeitos se concentram em potencializar o combate, aceitando sacrifícios extremos, e é peça-chave para configurações muito agressivas, entendeu? Basicamente, o que ele faz bem, só podemos equipá-lo se tivermos 99,5% do tempo sofrendo as 7 maldições, ok? Diz, quando você o tiver no inventário, ou melhor, seu inventário vai persistir depois que você morrer. A experiência do Cristal da Alma será perdida, o que significa que você não vai conseguir recuperar a vida que perdeu, tá? Você sabe que cada vez que morremos, perdemos um coração. As criaturas vão ficar mais lentas e enfraquecidas. Nos dá mais 3 de dano e mais 15% de roubo de vida. Olha, é verdade que é um item muito bom e que é difícil morrer com 15% de roubo de vida, né? Mas nunca se sabe mesmo. É que 15% de roubo de vida é muito roubo de vida, né? Se você tem dano em área, 15% de roubo de vida, me diz como te matam. Sim, tendo dano em área, né? Ali sendo AOE e vem muitos bichos de uma vez, bem, com dano em área, e o roubo de vida me diz o que vai te acontecer. Outra coisa é se vier um chefe e te acertar de uma vez e te matar. Isso, aí eu não me meto. Muito bem. Como usar outros anéis além dos Seven Curses que sejam úteis? Bem, temos, por exemplo, o Magnetic Ring, o Dislocation Ring, temos o Ring of Ender, temos o Iron Ring e o Gold Ring, certo? Ou o Exquisite Ring. Então aqui temos o Magnetic Ring, que tem esta receita que basicamente atrai itens num raio de 8 blocos, certo? Pode ser desativado pressionando o Shift. Temos o Dislocation Ring, que diz: coleta instantaneamente qualquer item dropado num raio de 16 blocos, ou seja, uma melhoria do anterior, e aqui temos a receita. Temos o Ring of Ender, que basicamente permite acessar remotamente o baú do Ender pelo inventário ou pela tecla I. Vejamos, I, aqui está, baú do Ender, certo? Essa é a receita. E depois temos o Iron Ring, certo? Que bem, quando você o usa, te dá mais um ponto de armadura, certo? E temos o Exquisite Ring, que basicamente diz: os piglins ficam neutros quando você o usa, mais um de sorte. É importante que os piglins não ficarão neutros se eu estiver usando o Anel das Seven Curses, certo? Ou seja, se eu usar o Anel das 7 Maldições, este anel não vai funcionar. Mas enfim, é isso. Vou como guardar experiência com o Scroll of Ageless. Este pergaminho permite armazenar experiência ilimitada, com 2 modos. Tem o modo de absorção e o modo de extração, certo? Modo de ativado me diz, né? Aí está, acabei de ativar. Extração e absorção, ok? Ou seja, ativa e desativa com o Shift. Basicamente, o modo absorção vai guardar a experiência que você ganha enquanto o pergaminho está ativo. E a extração devolve a experiência armazenada, ok? Não tem muito mais. Vai coletar a experiência dos orbes num raio de 16 blocos, um raio bem grande, e aí mostra: experiência armazenada, 0 unidades e 0 níveis. Evento atual, o jogo, claro, está em um dos mapas, mas enfim, aí está, ok? Então, teoricamente, deveria conseguir armazenar a experiência. Vamos ver, vou matar este porquinho. Aqui armazenamos a experiência. Maravilhoso, muito legal como armazena a experiência. Vou fazer de novo, não sei se preciso usá-lo equipado, talvez sim. Ah, sim. Ah, ok, desculpa. E agora vou para o porquinho. Ah, ele está sugando minha experiência. Ok.
Ali temos as unidades, diz units, ou 330 e poucos níveis. E nada, entendo que depois com o evento atual, se funcionasse, poderia pegar essa experiência e colocá-la de forma limitada, não tudo de uma vez. Então nada, aí está. Hoje vamos ver como recuperar itens com o pergaminho do pós-mortal. Este pergaminho funciona como um seguro de vida no Minecraft com o mod Enigmatic Legacy. Quando você morre com ele no inventário, ele teleporta seus itens para sua cama. Desculpe, teleporta os itens que você deixou cair para sua cama ou âncora de respawn, ok? Ou para o centro do mundo se você não tiver nenhum dos dois. Enquanto isso, o próprio pergaminho fica no local da morte, ok? Ou seja, só podemos usá-lo uma vez até recuperarmos o pergaminho. Esta receita combina basicamente, como estamos vendo, o pergaminho em branco com membranas de Phantom e o olho da nebulosa, ok? O olho da nebulosa, bem, vamos ver um pouco o que ele faz. Diz, teleporta você para trás da criatura que você está olhando. Diz, tempo de recarga de 3 segundos, atividades passivas, mais 40% de dano mágico, mais 65% de resistência mágica e 15% de teletransportar seu inimigo para longe, ou seja, distante em qualquer ataque. Diz, depois de usar a habilidade ativa, seu próximo ataque fica potencializado e causa 150% de dano. Diz, imunidade ao dano, ou sim, ao dano, usando pérolas do Ender, e quando você está na água, fica invulnerável a qualquer dano. É brincadeira, né? Ah, não, você está vulnerável, desculpa. O que significa isso que você é vulnerável a qualquer dano? Quero dizer que você fica vulnerável às pérolas do Ender e essas coisas, porque você já é normalmente, né? Ou talvez você fique vulnerável a explosões ou danos que a água normalmente bloqueia. Certo. Agora entendi. Bom, não está nada mal, tá? A não ser que você planeje ir a um monumento ou algo assim, não está nada mal. Muito bem, como voar com o Heaven Creator. E é que o mod de Enigmatic Clerk incluiu 2 pergaminhos de voo, certo? Que são o Gift of Heaven e o Grace of the Creator, beleza? Basicamente esses dois, temos primeiro o primeiro, que é o Gift of Heaven, que basicamente nos permite voar dentro do raio de um sinalizador, consumindo experiência e anulando a penalidade de mineração enquanto voamos, ok? Ou seja, bem interessante. E depois temos o Grace of the Creator, que é uma versão superior e nos permite voar livremente em qualquer lugar, consumindo experiência muito rápido, mas sem custo dentro do raio de um sinalizador. E ambas receitas usam o pó astral, certo? Vamos ver. Usam bem estrela do Nether, ouro, né? E mais. E depois com esse pergaminho, ali está o pó astral, lingote de Netérium e mais. Beleza? Então é isso, aí está. Certo, como potencializar maldições com o pergaminho das 1000 maldições. E este pergaminho é o pergaminho sombrio que se encontra nos bastiões do Nether e não tem receita. Teoricamente. Vamos ver, ele tem essa receita, desculpa. Concede bônus baseados na quantidade total de maldições que os itens do seu inventário possuem, certo? Diz que nos dá 4% de dano de ataque, 7% de velocidade de mineração e 4% de regeneração. Diz que esses atributos são multiplicados pela quantidade total de maldições que todos os itens do seu equipamento têm. Portanto, como podem ver, este me dá 7 maldições, então isso pode ser multiplicado por 7. Mais 7% de mineração, vamos ver, vou equipar. Agora teoricamente deveria ter, caramba, mais 28% de regeneração, mais 28% de dano. Isso é um item bastante bom. Vamos ver quão rápido eu quebro os blocos. Vou procurar a pedra, porque vamos ver a pedra. A pedra eu removo muito mais rápido, né? E agora me dou uma picareta /10 picareta. É claro que essa não sei quão rápido minera. Picareta, bem, uma picareta de diamante. Todos sabemos o quão rápido minera uma picareta de diamante. E aí está, ou seja, minera muito mais rápido, ok? Gostaria de ver também o dano, embora não ache que vai encontrar grande diferença, mas olha, aqui temos uma ovelha. Teoricamente deveria tirar 2 corações e meio, certo? Então tirei 3 dele. Bom, nada mal, 3 e pouco, entendo. Então é isso. Vou mostrar como melhorar a relação com os peregrinos usando o Pacto da Avareza Infinita. O Pacto da Avareza Infinita é criado combinando o pergaminho sombrio com barras de ouro, ok? Basicamente este pacto nos dá um nível de fortuna. O pergaminho sombrio é encontrado no Nether, entendeu? Nos baluartes e nas fortalezas do Nether e outros lugares. Nos dá um nível de fortuna, nos torna neutros aos peregrinos, mesmo sob a segunda maldição do anel, e torna as trocas aproximadamente 100% mais vantajosas. A troca, que é negociar com peregrinos, dá 15% de chance de qualquer mob soltar uma esmeralda ao morrer. E reduz o custo das trocas com aldeões em cerca de 30%. É um item claramente voltado para a economia e comércio, então é bem interessante na verdade. Vamos ver como usar as pedras mágicas básicas. Bem, de básicas não tem nada, certo? São itens avançados, mas basicamente o mod adiciona 7 Spellstones, ok? Com história de lore incluída e tudo mais, cada uma concede efeitos passivos e, em alguns casos, uma habilidade ativa. Por exemplo, temos a Bênção do Anjo, que desvia projéteis inimigos, acelera os seus e permite impulsionar na direção do olhar. Aqui temos uma pequena explicação.
Também temos a vontade do oceano, que dá respiração infinita na água, visão noturna, nado rápido e invoca tempestades em troca de experiência, certo? E todas essas pedras mágicas podem ser equipadas sem nenhum problema no nosso inventário. Você equipa ali na seção Spellstone. Certo, como conseguir usar a armadura de Ethereum? É que a armadura de Ethereum é um conjunto superior à Netherita e se crafta com lingotes de Ethereum obtidos ao fundir o minério bruto que se encontra nas cidades de Lens, ok? E basicamente suas peças têm muita durabilidade e tudo mais, certo? Além disso, parece que não tem nenhuma visibilidade, ou seja, não consigo vê-la. E basicamente o bônus do conjunto é que, se nossa vida cair abaixo de 40%, gera um escudo que dá 50% de resistência ao dano, reflete a maioria dos projéteis e empurra os atacantes. A armadura é invisível e funciona como armadura, então pode servir para atacar um jogador de surpresa, entendeu? Vou ensinar como usar ferramentas Ethereum, por exemplo, ou o Astral Breaker, ok? Bem, as ferramentas Ethereum, como picareta, machado, foice e outras, ok? Que são todas estas ferramentas aqui, vamos mostrá-las, são 5 ferramentas. Basicamente, elas têm uma durabilidade de 3000 e um efeito-chave, que é minerar em uma área de 3x3x1, ok? Por exemplo, a picareta. A picareta deveria, vamos ver, vou fazer a pá, aqui está, 3x3, sem problema, temos a picareta, ok? O machado entendo que é mais do mesmo. E a size, bem, é uma enxada, ok? A foice é uma enxada, desculpe. Sei que havia expectativa, mas não, ok? Então vou ver se ao quebrar no criativo também quebra em 3x3 e... Não, ok? Aqui temos o 3x3 do machado também, ok? Ou seja, são ferramentas bastante avançadas. E também a Ethereum Broadsword tem uma habilidade, como vocês acabaram de ver, que basicamente o que faz é com clique direito te lançar na direção oposta à que você está olhando, certo? E usando o Shift, ele diz, você pode suprimir isso, você pode fazer, você pode empurrar o outro, né? Entendi. Vamos ver. Summon. Eu me abaixo e te empurro, né? Não sei bem o que isso significa. Suprimir isso, entendo que é simplesmente para evitar executá-la, né? E é isso. O Astral Breaker, por outro lado, o que faz é combinar tudo. É um 3x3 de tudo, certo? Combina a picareta, tudo. É de crafting, como vocês estão vendo com o Astral Dust e tal, e é uma ferramenta tudo em um que combina bem a maioria dos itens. E bem, a pergunta que muitos de vocês já se fizeram ao longo do próprio guia é como conseguir o pó astral. É um recurso base encontrado no End como saque de cidades e outras estruturas, serve para várias receitas, como poções e itens finais, certo? Por isso o deixei aqui no final. O minério de Ethereum e os lingotes de Ethereum também são obtidos principalmente como saque, certo? Não por mineração direta, mas em baús da End City e outros, ok? O lingote é criado fundindo o minério, certo? Com o minério de Ethereum. Então é assim que se obtém esses dois recursos tão importantes dentro do mod. Muito bem, como usar o Twist e o Infinitum. E é que esses dois, teoricamente, nos adicionam, bem, este livro e o Infinitum, certo? Basicamente, ambos são alterações da quarta maldição, certo? E vocês já sabem qual é a quarta maldição, é que basicamente os monstros causam 50% menos de dano em você, certo? Então temos o Twist, que diz, é uma alteração da quarta maldição, diz, você sempre vai causar o dano máximo e mais 300% de dano aos chefes e jogadores e mais 300% de knockback, certo? Só pode ser usado por aqueles que tenham a ferramenta, certo? O anel basicamente das 7 maldições. E teoricamente funciona como espada, certo? Não sei se tem sweeping, mas funciona como espada, ou seja, causa 9 de dano e tal, certo? Ou seja, é muito mais forte e tem 2.2 de velocidade de ataque. Ou seja, isso está muito quebrado, né? Bum, 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 bum. Meu Deus, isso tá quebradíssimo, viu? E depois temos o do Infinitum, que tira 16. Tem menos velocidade, mas basicamente dá 200%. Bem, você sempre causa dano completo, mais 200% contra chefes e jogadores, mais 200% de knockback e mais 10% de roubo de vida. Pode levar a maioria dos encantamentos de uma espada e cada ataque causa, efeitos negativos horríveis. Quando segurado, dá 85% de chance de causar dano letal. Perdão, de que quando você receber dano letal, não te mate. O sacrifício é necessário, beleza? E para conseguir este item, você deve ter passado 99,5% do seu tempo sofrendo as 7 maldições, beleza? Ou seja, se eu tentar usar agora, não vou conseguir usar. Na verdade, os efeitos negativos vêm pra mim, para que vocês possam ver um pouquinho os efeitos negativos que te dão, beleza? Mas enfim, é isso que ele faz. Só passei 51,5% do tempo do mundo com os anéis, e preciso de 99,5%, e assim teríamos este livro que tá quebradíssimo. Mas claro, precisamos jogar o jogo inteiro, literalmente, beleza? Muito bem, vamos começar com a Pérola do Vazio. O que faz esse item?
Ele pode ser equipado como pedra mágica, tem uma habilidade ativa chamada Ausência, ativada com K, e tem cooldown de 0 segundos e habilidades passivas. Diz: você não precisará mais de ar para respirar. Você será imune a qualquer efeito ou de status. Seus ataques vão infligir murcha, certo? Qualquer criatura que se aproxime, se exposta à escuridão, receberá dano massivo e debuffs negativos. Os Skyflaps são afetados independentemente do nível, certo? Ou seja, do nível de luz. E você tem 35% de chance que um dano letal não te mate, ok? Não aparece nenhuma receita, mas é uma utilidade para o Fardo da Desolação, certo? Isso eu já mostrei, que basicamente faz com que golems de ferro, endermans, zumbis piglins e piglins não spawnem e tal, ok? Muito bem, então temos o núcleo flamejante. O núcleo flamejante serve para... tem a habilidade ativa de ausente e diz habilidades passivas. Você fica temporariamente imune ao fogo e à lava. Queima quem te ataca corpo a corpo. Qualquer efeito de status vai te afetar 2 vezes mais rápido, exceto o coração derretido. E o coração derretido vai durar o dobro, beleza? O que é o coração derretido? Bem, o coração derretido eu já mostrei antes. É uma poção que permite nadar na lava, ver debaixo dela e mais. Diz que você é vulnerável às criaturas debaixo d'água. Vulnerável, desculpe. Então é isso, aí está. Certo, agora temos a Voracious Pen, certo? Que vem da criação do Heart of the Abyss, certo? E com o Nefarious Ingot. Ou seja, é um item bem de final de jogo. Diz, alteração da quarta maldição, certo? Você sempre vai causar dano total. A quarta maldição faz com que causemos metade do dano a criaturas ou monstros. Bem, agora vamos causar o dano completo. Vamos ter 15% de Lifesteal mais 2 de Hunger Steal. Entendo que basicamente regenera nossa comida, certo? Quando atacamos. E diz, cozinha a carne das criaturas que você despedaçou e pode ser usado como escudo para consumir projéteis ao bloquear. Segurar essa panela continuamente garante que, bem, um efeito de fome crescente que basicamente te deixa com mais fome, mas mais forte. Cada nova criatura que você ataca com a frigideira vai te dar permanentemente mais 0,5 de dano e mais 0,5 de armadura quando você a segura. Sim, cara, o sacrifício necessário para adquirir esse item é de 99,5% do tempo. Remove 32 de dano e tem velocidade de ataque de 0,8. Igualmente, ter mais 0,5 de armadura, cada vez que você a segura por ter derrotado uma criatura, é extremamente quebrado, não parece ter limite. Ou seja, é provavelmente o item mais quebrado do jogo, certo? Porque você poderia chegar a tirar, sei lá, 10 mil de dano se não houver limite, né? Então, é isso aí. Esse é o crafting. É um item, obviamente, de late game e não dá pra usar porque deveríamos ter o Anel das 7 Maldições equipado durante 91,5% do jogo. Ou seja, é uma loucura. E finalmente, pra terminar, o Coração do Golem, ok? Um item bem normal, depois de termos visto a Voracious Pen, mas enfim, é um item que nos dá mais 4 pontos de armadura, ok? Se nada estiver equipado nos slots de armadura, você ganha 16 pontos de armadura e mais 4 de resistência, basicamente uma armadura de ferro, mais 40% de resistência a explosões. Por outro lado, você terá 25% de resistência a ataques corpo a corpo e 100% contra repulsão, ou seja, não vão te empurrar. Você fica imune a danos de perfuração e de pressão, ok? Dano de pressão, entendo que seria dano de cascalho, e perfuração é como uma picada, né? Como um formigamento, não entendo bem. Talvez se refira a um piercing ou algo assim, né? Você diz, você é vulnerável a danos mágicos. Então é isso que temos. E com isso cobri todo o mod. Ah, você deixou um item super específico, uma poção que não comentou. Olha, eu tentei cobrir tudo. Obviamente o mod tem um monte de itens e, bem, cada item também tem suas descrições. Sei lá, o quote player. Clique direito pra tocar o disco que você quer. Ah, olha, não, pra reproduzir a fala do narrador. Sim, ok, entende. Ou seja, mas de qualquer forma acho que já cobri tudo, exceto os amuletos que estão ali, ok? Mais 15% de velocidade e tal, também não tem muito mais. É isso. Enchanter's Spell, que te dá mais um slot de amuleto. E diz, encantamentos podem gerar maldições ou encantamentos de tesouro, ok? Você ganha muito poder de encantamento ao usar uma mesa de encantamentos e não precisa de lápis lazuli. E é isso, não vejo mais nada, de verdade. Sério, eu prometo. Ah, olha, o Reia... O Coração do Guardião diz que quando você o tem no inventário num raio de 24 blocos de você, onde quer que esteja, vai renderizar. Bem, você vai ser alvo dos monstros próximos e diz, enquanto estiver na hotbar, vai fazer os monstros num raio de 24 blocos de você ficarem enfurecidos e ganharem mais força, mirando nos monstros mais próximos num raio de 12 blocos. Então, entendo que eles vão se atacar entre si, certo? Existem alguns monstros que são imunes a esse efeito.
Essa habilidade tem 10 segundos de cooldown. Ok. Bem, aí temos um resumo completo do mod. Espero que tenham gostado. Eu acho que é um mod muito legal. É um mod muito usado em modpacks e muitas vezes começamos um mundo com um modpack e de repente recebemos o anel das 7 maldições e o amuleto e não entendemos bem o que está acontecendo. Bem, agora vocês já sabem. Espero que entendo que muita gente viu esse guia por isso mesmo, ok? Porque começou um modpack e de repente, pum, recebeu um anel de 7 maldições. O que é isso? Vale a pena? Não? Bem, aqui está, ok? Aqui está a explicação. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se e nos vemos em futuros vídeos. E bem, agora sim, finalmente estamos na parte final deste mod. Demorei exatamente 4 horas para cobrir todo o mod, certo? Espero que vocês valorizem isso. E bem, como... Ah, e ainda não editei, hein? Ou seja, só de gravação, 4 horas de gravação, ok? Bem, basicamente, este mod, graças ao Astral Dust, ok? Veja, claro, não me deixa ver as receitas, mas graças ao Astral Dust, temos um novo nível de poções. São as poções Ultimate, que basicamente são obtidas adicionando Astral Dust às versões já potencializadas com Redstone ou Glowstone. O resultado combina duração estendida e nível de efeito, aumentando, por exemplo, um Jump Boost 2 para 8 minutos, entendeu? Ou seja, o Astral Dust também serve para as poções. Vejamos, Jump. Ah, olha, é isto aqui. Jump Boost 2, 8 minutos e não me mostra a receita. Mas como pode ser isso? Bem, então, vamos adicionar o pó astral a esse impulso de salto 2 de 1,30, ok? E dessa forma conseguiríamos ter uma poção de impulso de salto por 8 minutos. Além disso, teríamos visão noturna de 16 minutos, invisibilidade 16 minutos, resistência ao fogo de 16 minutos, aceleração 2 de 1,30, cura instantânea 3, dano instantâneo 3, veneno mais duradouro, e todas podem se tornar arremessáveis ou persistentes, ok? Exceto, bem, a poção de Recall, ok? Que é uma que o próprio mod adiciona. Também, bem, existe o coração derretido, ok? Que é uma versão melhorada da resistência ao fogo que nos permite nadar na lava, ok? Com boa visibilidade e tudo mais, ok? Que eu não sei muito bem como se crafteia. É que não me mostra. Então, boa sorte descobrindo, ok? Talvez vocês a encontrem por aí. Então, com isso, já cobri todo o mod. Claro, tentei cobrir tudo. É um mod muito grande e certamente deixei coisas de fora, como por exemplo... Olha, vou procurá-las. Deixei estes 4 itens. Pérola do vazio, núcleo flamejante, panela voraz e coração do golem. Então, nos próximos vídeos, eu os abordo.